fechando as brechas e abrindo os céus. Diga, é só fechar as brechas que o céu se abre. Tem gente que quer céu aberto, mas não quer fechar as brechas. Mas glória a Deus, você está na paz de Cristo hoje. De uma coisa eu sei, os céus vão se abrir sobre a sua vida em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Lucas 11:2. Lucas 11:2. Diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 2. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Diga amém. Quem é o Criador dos céus? Quem é? Não apenas do céu, mas de todas as coisas. Deus é o Criador. Deus é o Criador de tudo. Quando você começa a se relacionar com a Bíblia, e se de forma cronológica você for ler a Bíblia, logo no início você vai se deparar com a seguinte expressão: e criou Deus os céus e a terra. Ele é criador de todas as coisas. A pergunta é, como é que Deus criou os céus? Nós olhamos para o Salmo 33, versículo 6, a parte A, nós lemos o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram. Quer dizer, Deus falou e aconteceu. Deus falou e os céus foram formados. Por quê? A palavra de Deus tem poder criativo. Deus fala e a coisa acontece. Por isso, escute, o que Deus liberou como promessa sobre a sua vida é para você crer, porque você crendo naquilo que Deus disse, vai acontecer o sobrenatural na sua história. A palavra de Deus sustenta toda a criação, toda a criação. Ele criou o firmamento, e quando a gente lê isso, olha, o universo é chamado de firmamento. As estrelas estão firmadas aonde? Na palavra que Deus estabeleceu. Deus estabelece uma palavra e é assunto acabado, assunto resolvido. Deus estabelece uma palavra e é ponto final a seguir. Diga assim: a palavra que Deus liberou sobre a minha vida vai se cumprir em nome de Jesus. E a gente fala dos céus. Deus está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. A melhor casa nesta terra não se compara com o céu. Quando o rei Salomão estava orando ao Senhor, apresentando o templo que havia construído, ele disse, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27, mas na verdade habitaria o Senhor na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Olha como Salomão vê o que constrói, e você sabe que o templo de Salomão era algo estruturado, era algo esplêndido, era algo magnífico, e ainda assim ele pergunta: será que o Senhor habitaria na terra? Porque reconhece a grandeza do Senhor, a grandeza de Deus. Você está aqui hoje, e quando a gente olha para a grandeza de Deus,
Parece que Deus está longe, distante, mas não, aleluia. Ele é tão grande que a mente humana às vezes não pode conceber a ideia de quem Ele é. Ao mesmo tempo que a mente humana tem essa dificuldade, quando nós resolvemos crer simplesmente através do seu Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Por isso eu estou olhando para a gente que é cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da presença de Deus. É por isso que nós passamos por tudo que estamos passando e permanecemos firmes, porque dentro de nós há uma certeza. Que certeza é? Um calor, algo que queima, um fogo que queima, e a gente canta isso. Uma presença que inunda o nosso ser, e nós podemos dizer com todas as palavras: o Senhor é comigo. Diga amém. Nesta oração que Jesus ensina aos seus discípulos, Ele diz onde o Pai está: Pai nosso que estais nos céus. Com isso, Ele está dizendo que o reino do Pai vem de lá. Ele nos ensina a pedirmos: seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Tem um plano perfeito para nós, feito por Deus no céu. Tem um plano perfeito feito para nós por Deus lá no céu. Quando você diz: faça a tua vontade assim na terra como é no céu, você está dizendo: Senhor, traz a tua cultura para cá, traz o teu projeto para cá, manifesta a tua glória, a glória que há no céu, aqui na terra. Faz eu, nesta vida terrena, experimentar um pouquinho daquilo que o céu é. Tem gente que não entende como é que um crente canta no meio da prova. Como é que um crente adora a Deus no meio de um problema? Como é que um crente tem a capacidade de levantar as suas duas mãos para o céu e dizer glória a Deus, quando está o mundo desmoronando? Sabe por quê? Há uma certeza dentro da gente: a glória que há no céu pode ser manifestada na terra. Diga: há um tempo novo sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu creio? Que Deus vai usar você. E por quê, pastor? Porque você é um embaixador do reino de Deus. Você anda nesta terra com a autoridade que veio do Rei dos Reis, o Rei Supremo sobre todas as coisas, e Ele nos deu autoridade. Então, de uma forma extraordinária, eu creio que Deus pode levantar você e te usar como voz, te usar como influência, te usar como uma referência em meio a esse mundo, para que todos saibam que Ele é o Deus verdadeiro. Aleluia, diga amém. Deus vai usar você. Diga: eu serei usado pelo Senhor. Se você pode, levante a sua mão aí onde você estiver. Diga uma palavra de gratidão ao Senhor agora, em nome de Jesus. Aleluia! Mas eu quero chamar a sua atenção, coisas que a gente tem que corrigir, para que as brechas sejam fechadas. E a primeira delas, eu quero dizer-lhes o seguinte: elimine as distrações. Elimine as distrações. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta,
olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quer dizer, deixemos todo o embaraço. O que é embaraço? É qualquer fato ou coisa que dificulta ou impede uma pessoa de alcançar um objetivo. É uma dificuldade, é uma complicação, é uma atrapalhação. De verdade, existem coisas que nos atrapalham, que causam complicação e que devem ser deixadas para trás, devem ser colocadas de lado. E o maior de todos os problemas é quando a gente olha para uma coisa e não vê um grande perigo nisso, porque aquilo é apenas um detalhe, está fazendo parte da vida diária, ou, quer dizer, é apenas uma pequena distração. Aí mora o perigo, porque hábitos sempre começarão com apenas uma atitude, que é repetida por diversas vezes, até que aquilo toma um volume dentro de você e se torna um hábito. Então, eu tenho que cuidar com a primeira distração, com a primeira atitude errada. Diga amém. Quer saber? Eu e você precisamos cuidar para não nos distrairmos. Nós temos destino, objetivo. Outro dia eu quase bati o carro. Andando por uma estrada, olhei para o lado, vi um imóvel para ser alugado, pensei num monte de coisa que podia acontecer naquele imóvel, e eu me perdi tentando fazer a conta do tamanho do imóvel. A pastora Vitória falou: amor! E eu olhei para frente, tinha uma fila de carros parados, e eu botei o pé no freio. O coração vem aqui e bate na garganta. É uma sensação terrível, não aconteceu, e você diz: é livramento, meu Deus, o que é isso? Mas por quê? Por um instante eu me distraí. Quando você tem clareza do seu objetivo, quando você sabe para onde está indo, você não pode perder tempo com distrações, porque uma distração pode causar um acidente terrível e se tornar fatal. E podemos chamar de distrações e acidentes, dentro desse contexto, as questões morais, as questões financeiras, sentimentais, emocionais e tantas outras coisas, que vez por outra somos levados a perder o foco, o objetivo, porque é isso que a distração faz: tira o seu foco, tira a sua concentração, você começa a abrir concessão a outras ideias, e de repente, quando vê, você perdeu o rumo. Então, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Onde é que está o segredo, pastor, para viver bem, para as coisas serem abençoadas na minha vida? O segredo está em manter os olhos fitos em Jesus. Não tire os olhos dele, nem por um segundo sequer. A carreira nos está proposta, e nós precisamos cumprir a proposta, precisamos cumprir
o propósito olhando para Jesus. Você entregou sua vida a Jesus? Agora permaneça nessa decisão. Pastor, me afastei. Volta correndo. Firma seus pés em Cristo. Não tire os seus pés da palavra do Senhor. Ande nesta palavra. Diga amém. Não abra mão desta fé. Deixe todo embaraço para lá. Mantenha os seus olhos em Cristo e não tire dele. Diga amém. Será que você pode levantar as suas mãos aos céus por um minuto só? Fale com o Senhor aí, diga: Senhor, Senhor, que os meus olhos estejam em Ti, que eu seja guardado por Ti, que a Tua mão esteja estendida sobre a minha vida, que o Senhor me guarde, me proteja, que o Senhor seja o meu abrigo, o meu esconderijo, o meu socorro, o meu refúgio. Aleluia, aleluia. Mais do que isso, em segundo, como é que eu posso ajustar isso, pastor? Fechar as brechas, superando os seus medos. Supere os seus medos. Eu gosto de um texto de Isaías capítulo 43. Porque é o Senhor falando com o seu povo. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Quando fala de Jacó, está falando de Jacó quando este era enganador, usurpador, deselegante, para ser mais educado. E que te formou, ó Israel. Quer dizer, Deus conhece o seu passado e Deus sabe o que fez na sua vida. Se alguém vem dizer que Deus não vai fazer porque você uma vez andou errado, Deus está dizendo que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. E qual é a palavra dele para um indivíduo, para uma nação como essa? A palavra dele é: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus está dizendo: não tenha medo. Que tem gente dizendo: pastor, eu acho que Deus não vai me abençoar, pastor. Eu acho que Deus não vai fazer na minha vida, pastor, sabe? Eu tropecei, eu errei, eu falhei. Isso é conversa do inimigo. Porque sobre a sua vida há remissão através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Meu querido, você foi feito nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Coragem não é ausência de medo. Coragem, às vezes, é sentir medo, mas sujeitá-lo à fé. A linguagem positiva é: vai dar certo, 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 e aí dá errado, e a pessoa se frustra. A fé não. A fé olha para as coisas erradas, admite que estão erradas, e tem a sua fundamentação, o seu alicerce, fundamento na palavra de Deus. Isto quer dizer, não importa como as coisas estão, o que importa é o que Deus disse a respeito disso, porque o que Ele disse define o que vai ser. Aleluia. Eu sinto medo, mas eu não deixo o medo determinar as minhas decisões. O medo faz parte da história humana, mas o medo não pode ser maior do que a minha fé. O medo tem raízes nos sentimentos, e ela tem lá um ponto na minha história em que surgiu aquele tipo de coisa, aquele tipo de pavor, aquele tipo de medo. Tem um ponto lá.
Enquanto a fé, ela está firmada no que Deus disse a meu respeito. O medo não pode ser maior do que aquilo que Deus está dizendo para você. Eu estou olhando para a gente que vai vencer nesse ano. Eu estou olhando para a gente que vai prosperar nesse ano. Eu estou olhando para a gente que já está vencendo o medo. Não faça isso porque não vai dar certo. Tira essa palavra contrária da tua vida. Olha, sabe de uma coisa? Não casa porque não é hora de casar. Tira essa conversa. Não começa a empresa porque não é hora de começar. Tira essa conversa aí da tua vida. E se Deus falou e você tem a consciência de que Deus está nesse negócio, se isso está formado dentro de você, pode fazer porque vai dar certo. Você vai romper, você vai chegar lá naquilo que Deus tem preparado em nome de Jesus. O medo pode roubar o melhor da sua vida. Em dias como os dias que nós estamos vivendo, precisamos manter a nossa fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é inquestionável, infalível, inspirada por Deus. E o que Deus diz a meu respeito é mais importante do que os outros dizem e do que o que eu acho. Você vai falar com alguém, e aí, meu irmão, Deus vai te abençoar. Eu acho. Meu irmão, Deus é contigo. Pois é, mas eu acho. Esquece o que você acha. Ache na Bíblia uma razão para você desistir. Ache na palavra de Deus uma razão para você ter medo. Você não vai encontrar, mas você vai encontrar inúmeras vezes Deus dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas. Coronavírus, mas não temas. Crise econômica, mas não temas. A palavra de Deus para você é: não tenha medo. Levante a sua mão aí por um momento e fale com o Senhor: Senhor, me fortalece, aumenta a minha coragem. Oh meu Senhor, me ajuda, me toma pela mão direita, me conduza, Senhor. Aleluia. E eu quero concluir dizendo: mantenha uma disciplina de fé. A sua fé não pode estar com fissuras, não. Sabe, uma brechinha no meio da fé. Eu creio, mas assim, sabe, vamos ver quais são as condições. Há um ditado: onde passa um boi, passa uma boiada. Eu estava em casa assistindo National Geographic. Uma grande manada de búfalos em frente ao rio. O rio tinha crocodilo, um empurrando o outro. Quando o primeiro foi, os outros foram atrás. E aí o narrador estava dizendo que os crocodilos não atacavam porque tinham medo de serem pisoteados. Só que imagine, escute, você permitiu uma coisa, você vai permitir a segunda, a terceira, não vai ter limite. E daqui a pouco você cai na fé. Você está entendendo o que eu estou falando? Então fortaleça a sua fé. Diga: eu vou fortalecer a minha fé. Eu vou ser ousado em falar uma coisa aqui para vocês. Porque por vezes eu disse assim: não busque a Deus por aquilo que Deus pode dar. Busque ao Senhor por aquilo que Ele é. Muitas vezes eu disse isso. Mas hoje eu vou falar diferente. Você pode buscar a Deus quando tudo está difícil e o seu interesse é vencer isso. Você pode buscar a Deus quando o caos se instaura. Você pode buscar a Deus quando as coisas se precipitam.
Quando uma enfermidade difícil vem na sua vida e você nunca tinha buscado a Deus antes, você pode buscar a Deus hoje. Pastor, mas não beira interesse, beira. E aliás, é Deus que permite muitas vezes essas coisas acontecerem, para a gente acordar e correr para os braços dele, porque é no braço dele que a gente é curado. Oh Deus! A misericórdia de Deus vem e ela se manifestará sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque a misericórdia faz parte daquilo que Deus é, do caráter dele. Do caráter dele. Ele é misericordioso. Não é porque você se aproximou de Deus com um interesse de receber algo em benefício próprio que Ele vai te desprezar. Não, não, não. O amor dele é maior do que esse juízo. Vou repetir, o amor de Deus é maior do que esse juízo aí. Todas as vezes que você se aproxima de Deus, entregando tudo, Ele fará algo. Pode ser que você seja movido até a presença de Deus por um problema que aconteceu, mas eu sei que depois que você se achega a Ele, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando você se achega a Ele, pá, a chave vira, algo começa a acontecer. Você está entendendo? Você chegou, pastor, é o problema que eu estou vivendo que me levou para Deus. Foi o jeitinho que Deus usou para você estar aqui hoje. Agora escute, você só vai melhorar. Cada dia que passa, você vai amar mais a Deus, e Deus vai amar ainda mais, se manifestando na sua vida com o seu amor. Diga amém. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Não importa como você chegou até o Senhor, se o que te trouxe foram os problemas que você está vivendo, se você veio por causa de interesse, não importa. A partir de agora uma experiência nova surge, e você nunca mais será o mesmo. Nesta você vai descobrir que Deus não só quer te dar alguma coisa, mas Ele quer ser o seu Pai. O seu Pai. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Você acha que Deus vai te desprezar? Ó, como é que Deus está para você, ó. Você está aí pensando em desistir, Deus está dizendo, desiste não, corre para mim. O Pai está on. O Neymar deu playoff, mas o Pai está assim, ó. Os braços do Senhor estão abertos para te conduzir a um novo estilo de vida. Pastor, como é que eu mantenho uma disciplina de fé? 2 palavras: Bíblia e oração. Antigamente não tinha assim muita coisa que a gente tem hoje, estratégias para as pessoas aprenderem da palavra e tal. Tinha escola dominical, culto de doutrina, e aí a recomendação era: leia a Bíblia inteira. Se converteu, leia a Bíblia toda, e todo dia 1 hora de oração. Eu sei que no começo para orar 1 hora é difícil. A pessoa ora 5 minutos, olha no relógio, 5:30 não passa, 6 minutos não passa, fica olhando o tempo todo. Mas 1 hora
Quando ele olha, ele diz: meu Deus, já estou 2 horas orando. Porque se torna hábito, se torna prazeroso. Mas a recomendação era essa. O tempo foi passando, tem muito crente fast food. Ele não quer a Bíblia, ele quer uma caixinha de promessa. Eis que estou contigo e não abro, meu filho. E quando é versículo bomba, ele pensa no irmão que brigou com ele. É para ele esta palavra. A oração é bem rapidinho. Tem gente que não diz Pai Nosso que está nos céus, diz Pai Nosso, amém. E se Deus perguntar para ele: por que tu não orou a oração toda? Ele vai falar o quê? Ah, o senhor sabe, foi o senhor que ensinou. Por que eu vou orar tudo? Está cheio de gente assim. Mas, escute, quando você descobre que precisa ter uma disciplina de fé, você não gasta tempo, porque ninguém gasta tempo orando. Você investe tempo com Deus. Você começa a buscá-lo com todo o seu coração. Ah, pastor, mas eu não fico 1 hora orando. Não precisa ficar 1 hora orando. Não, escute. Comece devagarinho. Liga um louvor. Se você não consegue falar com Deus porque engasga a palavra, é tão difícil que está o dia, põe o louvor, só levanta a mão, experimenta. Por que, pastor, que o senhor diz isso com tanta... Porque eu experimentei. Você acha que não tem dia difícil para a gente? Tem. E tem dia que eu dobro o joelho e não sai uma palavra, que a coisa está pegando, está difícil, as coisas estão complicadas, o nível de fé está alto, mas o nível emocional está ruim. Aí você tem que sujeitar a sua emoção à sua fé. Aí você põe um louvor, dobra o joelho. Eu fico mais feliz ainda quando a gente olha para a palavra e vê que antigamente, né, Paulo e Silas não tinham radinho para ligar lá e botar uma música de louvor. Meu Deus é maior, não tinha. Essa música foi feita agora há pouco, não tinha nem essa música. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. Às vezes não tem força. Eu penso que foi mais ou menos assim: ô Silas, canta um hino. Então vou orar. Senhor, nos ajuda e tal. Ô Senhor, não estamos presos aqui, mas é por amor a Ti. Ô Silas, canta um hino. Ô Paulo, eu não sei cantar, canta você. Mas eu também não estou cantando bem, eu estou embargado, com a voz embargada. Mas de repente, eu acredito que começaram a cantar e orar. O coração começou a aquecer. E de repente, 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 o de repente de Deus está chegando sobre a sua vida. De repente, um terremoto aconteceu e o cárcere foi arrebentado. O de repente está chegando sobre a sua vida. O de repente de Deus está vindo sobre ti. Fique de pé em nome do Senhor. Levante as suas mãos aos céus.